Que a paz do Senhor seja sobre os irmãos, amém? Pode tomar o seu assento, irmão, e vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 3. Livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3. Eu vou, nessa noite, dar sequência à série de estudos que eu iniciei alguns domingos atrás, sobre o livro do Gênesis, mais focado essas primeiras pregações aos casais, às famílias, mas como eu disse naquela oportunidade, certamente quem não é casado também será edificado na medida em que ouve a palavra de Deus e aplica na sua vida. Porque quando a palavra de Deus é proferida daqui, é Deus falando conosco. Então, ainda que a gente use como exemplo uma parte apenas da comunidade, que nesse caso são os casados, quem não é casado também é edificado, porque a palavra de Deus vai ao teu coração, o Espírito Santo aplica e ajuda você a compreender como aquilo que está sendo dito vai encaixar na sua história, na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela é um alimento que a todos nós sacia, a todos nós satisfaz. Então eu quero seguir nessa noite falando essa série de mensagens. O meu tema essa noite é o silêncio de Adão, e eu quero trabalhar esta ausência de ação de Adão na queda, na entrada do pecado no mundo. Porque às vezes, irmãos, nós pensamos que as grandes tragédias acontecem por grandes atos ou ações erradas que nós cometemos. Porém, como nós veremos nessa noite, às vezes os erros acontecem por omissões. São pequenos silêncios que causam grandes estragos. Pequenos silêncios que causam grandes estragos. Então eu quero pensar isso com os irmãos a partir aqui desse texto do Gênesis, capítulo 3, versículo 1 até o 6, que diz assim: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. E ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem o fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer deste fruto, nem tocar nele. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem o fruto dessa árvore, os olhos de vocês se abrirão e serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as frutas eram boas de se comer, e ela pensou que seria bom ter entendimento. Aí tomou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Irmãos, na minha pregação anterior, eu falei que aquele cântico, aquela poesia de amor do capítulo 2, que Adão expressa ao ver Deus criando Eva, se transforma depois numa acusação no capítulo 3, que nós lemos hoje novamente, depois que o pecado entra. Quando Deus cria a mulher num ambiente de perfeição, aquela criação de Deus é motivo de cântico de alegria. Mas quando o pecado entra e mancha o que Deus havia criado, a acusação se transformou, ou melhor, o cântico se transformou numa acusação. E nessa noite eu quero pensar com vocês algo que esse texto também apresenta para nós, mas ele não apresenta como uma ação, mas como uma omissão. Ele apresenta algo curioso para nós, que é a ausência de Adão enquanto
Eva está sendo tentada pela cobra ou pela serpente, que eu falei naquela pregação anterior, que é o diabo aqui. Em Gênesis é usado esta figura, esta imagem da cobra, como este animal astuto, esse animal sorrateiro, como um representante do que depois, mais tarde na Bíblia, nós vamos entender que é o diabo. E quando Eva está sendo atacada pelo diabo, nós não vemos nenhuma presença de Adão nessa conversa, neste ato. E além disso, nós não vemos nenhuma fala de Adão quando Eva, então, aceita aquela proposta e oferece a Adão o fruto que era proibido. Adão não fala nada, ele simplesmente come, como nós acabamos de ler o versículo 6. Então, esses dois detalhes aqui do texto nos ajudam a compreender como é que o pecado encontra espaço para entrar na nossa vida, ou como o pecado encontra brechas que nós deixamos e que se infiltram na nossa vida e causam grandes estragos. Brechas que inicialmente não são pecados, mas que quando estão abertas nos deixam vulneráveis aos ataques do diabo. E a primeira brecha aqui que Adão vai deixar é a da ausência. Nós acabamos de ler aqui no capítulo 3 que a serpente, o diabo, começa um diálogo com Eva, um diálogo que tem como propósito atacar a palavra de Deus, pôr em descrédito a palavra de Deus, pôr dúvidas sobre quem Deus era, e enquanto este ataque está acontecendo, Eva está sozinha enfrentando esse ataque. Nós não vemos aqui a presença de Adão. Essa ausência de Adão não precisa ser necessariamente física. O texto não fala para nós, não deixa claro o texto bíblico se Adão estava ou não presente. Mas chama a atenção que todo o diálogo aqui acontece entre o diabo e a mulher. O nome de Adão não é citado, a figura de Adão não aparece em nenhum momento. Então, esta ausência de Adão, apesar de nós não podermos afirmar de maneira categórica que era uma ausência física, certamente fica claro para nós que é uma ausência de responsabilidade, uma ausência de falta de liderança. Eva está sendo atacada, é ela que está dialogando, é ela que está conversando com o diabo e Adão está ausente. Adão não intervém. E isso, irmãos, nos leva a pensar sobre os efeitos negativos de quando essa ausência se torna um padrão na vida das pessoas, e especialmente no casamento, como eu disse, que é o meu foco da pregação. Então eu queria pensar com os irmãos sobre algumas possibilidades, sobre algumas ausências que os homens, e essa noite, irmãs, eu falarei mais aos homens, então eu pegarei um porrete e darei mais nos homens, então as irmãs fiquem tranquilas que o cajado hoje do pastor vai ser para dar na cabeça dos homens. Então eu quero pensar com vocês essa ausência de Adão a partir de ausências que nós experimentamos na nossa vida hoje, dentro da nossa casa e dentro do nosso casamento. A primeira ausência é a ausência emocional. É aquela, irmãos, que o homem está em casa, mas não está presente. O homem está em casa, mas não está presente. Fisicamente ele está ali, mas a mente está longe. Ele chega em casa, ele chega do trabalho, ele se assenta no sofá, ele liga a televisão, começa a mexer no celular, ou as duas coisas ao mesmo tempo, ou uma de cada vez, e fica alheio o que está acontecendo naquele ambiente familiar. E aí a esposa fala com ele, a esposa puxa a conversa, e ele dá a resposta do boi para a esposa. Vocês sabem o que é a resposta do boi? É assim,
Essa é a resposta do boi. Essa é uma das respostas, né? Porque a outra resposta qual é? É uma patada mesmo, para já parar de falar e deixar o homem em paz. Os filhos querem atenção, os filhos querem brincar, os filhos querem conversar, depende da idade, quer alguma interação com o pai, mas o pai está desconectado da família. O corpo está ali, mas a mente está longe. Ele está alheio ao que está acontecendo. E aí, irmãos, eu sei que alguns homens já estão formulando a defesa na cabeça. A defesa é a seguinte: mas eu já passei o dia inteiro trabalhando para sustentar essa família. É justo que agora eu chegue em casa e possa relaxar. Aqui, abri um botão, meu Deus do céu. É justo que eu possa relaxar. E eu concordo com os irmãos que o trabalho realmente cansa, irmãos. É verdade que às vezes nós temos um dia bastante exaustivo, bastante cansativo. É verdade que às vezes, ou quase todos os dias, a gente pode chegar em casa com as nossas energias bastante já esgotadas. Porém, irmãos, usar o cansaço como uma desculpa, para estar desconectado do que está acontecendo com a família é transformar, Robinho, a casa e o lar em um depósito do resto, da sobra do que ficou do nosso dia cansativo de trabalho. Aí o ambiente do lar, que era para receber a melhor parte nossa, recebe o resto. Recebe aquilo que sobrou do nosso esgotamento. E o problema, irmãos, de isso se tornar uma rotina dentro de casa é que nenhum relacionamento sobrevive com os restos emocionais que o outro deixa. Nenhum relacionamento sobrevive com os restos. Se não há uma entrega do que é o melhor, há uma probabilidade desse relacionamento ir se deteriorando, ir se quebrando. Então, irmãos, como é que nós poderíamos reagir diante desse cenário? Porque o homem precisa estar presente em casa emocionalmente, com a mente, com inteireza. Mas é verdade que ele também cansa. E eu nem estou entrando no detalhe que a mulher muitas vezes trabalha também. E aí entra uma questão aí de igualdade. Porque às vezes o homem se coloca como se só ele tivesse cansado, né? Só ele cansou, só ele trabalhou, mas às vezes a mulher também saiu trabalhar fora o trabalho que ela exerce dentro de casa. Mas de que maneira nós poderíamos equilibrar os pratos aí? O caminho equilibrado, maduro é chegarmos em casa, nos assentarmos e perguntarmos para a nossa esposa: e aí, amor, como é que foi o seu dia? E ouvir o que ela tem a dizer e prestar atenção, porque não basta perguntar, mas sem interesse de querer saber a resposta. É como quando nós temos o costume de chegar no irmão: e aí, irmão, como é que você está? Tudo bem? Mas a gente não quer saber que a pessoa está bem, porque se a pessoa começar a dizer: não está muito bem, então tá, irmão, Deus abençoe, eu vou lá, porque eu já tenho um compromisso. A gente pergunta se está bem, mas a gente não quer saber a resposta. Então é chegar em casa e perguntar: e esposa, como é que foi o seu dia? Ouvi-la, prestar atenção no que ela tem a dizer, ter um momento com o filho, com a filha, brincar ou conversar, entender a dinâmica do que aconteceu naquele dia enquanto você estava ausente e depois ter uma conversa madura e sincera com a família. Chama a esposa e os filhos e diz: olha, amor, meus filhos, o pai hoje teve um dia muito cansativo, foi um dia estressante, de bastante cobrança, eu preciso agora ter um momento de pausa, eu preciso descansar um pouco, eu preciso relaxar. E aí quando a gente consegue chegar neste equilíbrio, numa conversa madura e adulta, de equilibrar e dar o nosso melhor dentro de casa, mas também respeitar os nossos limites físicos de cansaço e exaustão, aí nós chegamos num ponto de equilíbrio agradável. Mas além da ausência emocional, nós temos também a ausência física.
que é aquele homem que prefere estar em qualquer outro lugar, menos em casa. Ele adora ficar marcando futebol com os amigos. Ele adora ficar nas rodas de conversa intermináveis. É prazeroso ficar naquelas rodas de conversa. Ele não tem pressa de ir para casa. E, irmãos, eu confesso que eu fico bastante preocupado quando um homem não tem prazer de estar em casa. Ele não tem pressa de chegar em casa. É preocupante, é alarmante quando um homem não tem pressa de chegar em casa para ver a esposa, para ver os filhos, para estar no sossego do lar, sendo que o lar, a casa, é para ser o espaço de maior satisfação, o lugar que mais nós devemos nos sentir acolhidos e com vontade de estar. Porém, alguns preferem esta fuga de dentro de casa. E aí alguns homens já estão formulando uma resposta também na sua cabeça, aí dizendo, pastor, é que tu não sabe o inferno que é lá na minha casa. Se tu soubesse o que acontece lá, tu ia me dar razão para mim querer marcar futebol todos os dias com os amigos depois do trabalho. E, irmãos, diante de uma resposta como essa, eu penso em duas coisas. A primeira é que, de fato, e eu concordo, que há ambientes pesados. Há pessoas difíceis, há relacionamentos espinhosos, há casamentos complicados. Eu concordo com isso. Porém, a fuga não é o caminho para resolver isso. Se ausentar não é o caminho para lidar com esse relacionamento difícil. Porque é a ausência de Adão no jardim do Éden que está abrindo a porta para o maior caos da história da humanidade. É a ausência, é a fuga, é a falta de presença de Adão que está abrindo a porta para o diabo entrar e fazer a bagunça dele. Então o caminho não é a fuga, o caminho é buscar resolver isso. Então, se a sua casa, o seu casamento tem essa realidade de um inferno dentro de casa, procure os pastores, procure o pastor Remi, a pastora Sandra, com anos de experiência de casamento, certamente tem algo a lhe dizer, eles têm o Espírito de Deus na vida deles também, e certamente poderão lhe auxiliar. Procure os pastores dessa casa, procure algum irmão mais maduro na fé que possa lhe ajudar, mas talvez isso vai ser ainda insuficiente, eu concordo com isso. Então procure terapia familiar. Irmão, deixe esse preconceito de não querer fazer terapia familiar, porque às vezes seu casamento está à beira do abismo e a questão não é espiritual. Se é espiritual, é função de pastor. Se é pecado, é função de pastor. Se é problema moral, aí é tarefa de pastor. Mas se a questão é temperamento, é emocional, aí não é mais com pastor. Isso é terapia familiar, é psicólogo, é com essas pessoas, ou um conselheiro na área de casais é que vai conseguir ajudar você. Então você tem essa alternativa de buscar esse auxílio. Mas a segunda coisa que eu penso, a resposta do homem que disse, mas é que a minha casa é um inferno, é que este homem, ele está apenas vendo o problema no outro. Ele vê que o problema é o outro, não é ele. Ele reage sem uma disposição de buscar a mudança primeiro nele. Ele aponta a Cleia primeiro para o outro. Ele reage exatamente como Adão reagiu quando Deus confrontou ele. Adão, o que você fez? E qual é a resposta do Adão? Senhor, a mulher que tu me deste. Esse é o meu problema. É que tu me deu essa mulher aí. A minha vida está desse jeito porque tu me deu essa mulher. Este é o problema. Adão não consegue olhar para si e ver, Carol, o problema sou eu. Não, o problema é essa mulher aí. E Deus também, por ter me dado essa coisa. Então não há uma disposição deste homem olhar para si e ver, eu sou um pecador. Eu sou um miserável, eu sou um mau caráter também, eu também tenho um temperamento difícil,
Eu também sou osso duro de roer. Não sou fácil, não sou flor que se cheira. Então, eu vou buscar primeiro uma transformação, para que então a minha esposa, vendo essa transformação em mim, também seja despertada a buscar essa mudança. Eu preciso dessa transformação. Mas também há uma outra ausência, e a última que eu quero mencionar para vocês, que é aquela ausência na forma de irresponsabilidade, que é quando o homem não leva a sério a tarefa de proteger, de prover e administrar aquilo que a família tem ou precisa. Ele não leva a sério a tarefa de prover ou administrar aquilo que a família tem ou precisa. E é aquele homem que não é muito dado ao trabalho. Ele não gosta muito de trabalho. Só que os homens são malandros, irmãs, porque eles não vão dizer que não gostam de trabalho. Como é que o homem mostra que ele é preguiçoso? Alguém sabe dizer a resposta? Ele só quer fazer aquilo que ele gosta. Não, se não for o que eu gosto, eu não vou fazer. Se não é o que eu gosto, eu não vou trabalhar. Eu não vou me dedicar nisso, não vou pegar esse emprego, não vou aceitar essa proposta. Não vou me submeter a isso. Só que a família precisa. Só que a necessidade dentro de casa, a família precisa do sustento. As contas estão batendo na porta. O aluguel já está prestes a vencer. As crianças precisam de alimento. Não existe isso de fazer aquilo que só o que eu quero, se eu tenho responsabilidades, se eu tenho compromissos a corresponder. Mas também, irmãos, nós temos aqueles homens que gastam o seu dinheiro em jogos, e isso está sendo uma epidemia, né? Irmãos, é triste ver isso. Próximo a mim, semana passada, próximo à nossa família, um casal que nós amamos demais se divorciou, e um dos grandes motivos era o problema das apostas. A família foi entrando num colapso, num declínio financeiro, e que a esposa achava que era apenas crise financeira na empresa. E quando vai se descobrir, o buraco era mais embaixo. Havia o vício em apostas, que detonou a saúde financeira da família. E hoje, cada vez mais, isso está se tornando uma realidade, porque se tornou mais fácil o acesso, e os homens, e é fato, é dado isso, são os homens que mais entram neste ambiente de jogatina, jogos online, apostas online. E aí o dinheiro que era para ser guardado e aplicado para a família está sendo gasto numa coisa banal dessas, que, irmãos, é programado para te passar a perna, irmãos. Não cai dinheiro do céu, irmãos. Não tem semente que se planta e nasce uma árvore de dinheiro. Não existe isso. Quando é que nós vamos aprender isso? Ou aqueles homens que ficam atrás de investimentos que prometem retornos exorbitantes, que não condiz com a realidade também. E eu confesso o meu pecado aqui, que eu já caí nessas conversinhas. Quando começou a se tornar popular as criptomoedas, eu era muito desconfiado, mas naquele caso, a pessoa que veio me oferecer era alguém que tinha trabalhado muitos anos em banco, em funções de gerência, e era alguém que eu conhecia. Aí eu pensei, não, agora o negócio é sério. Só que, aí, quanto é o retorno? 20% do que tu investir. Meu Deus, isso não existe em lugar nenhum, meu Deus do céu. Nenhum investimento dá 20% de retorno, não existe. Mas eu pensei, não, mas esse é quente. Esse eu vou aplicar porque vai dar certo. E, apliquei meu dinheiro. 3 meses depois, a casa cai. E eu perco todo o meu dinheiro e até hoje não vi a cor dele. Porque aquela ânsia de ganhar mais nos leva a tomar ações irresponsáveis sem analisar que aquelas propostas não condizem com a realidade. E esse tipo de prejuízo vai causar um transtorno enorme dentro da família.
Irmãos, esses são alguns exemplos, certamente nós poderíamos falar de mais, mas eu citei apenas 3 tipos de ausência que podem causar grandes problemas, grandes prejuízos dentro dos lares. E eu queria destacar aos irmãos que a ausência, preste atenção, a ausência nunca ficará desapercebida. A ausência nunca ficará desapercebida. Algo ou alguém vai assumir aquele espaço de vulnerabilidade. A ausência nunca ficará despercebida. Algo ou alguém vai assumir aquele lugar que não tem ninguém lá, que está ausente, que está vulnerável. No jardim do Éden, a ausência de Adão foi preenchida pela presença da serpente, do diabo. E o dano foi terrível. Mas a segunda coisa que eu quero trabalhar com os irmãos, aqui uma segunda omissão de Adão, é o silêncio dele. Primeiro, não aparece Adão em parte nenhuma nessa conversa com a serpente. Mas a segunda omissão de Adão é o silêncio, porque daí ele aparece aqui no versículo 6. Olha, fica toda essa conversa do versículo 1 até o início do versículo 6, só entre a serpente e a mulher. Aí no finalzinho aqui do versículo 6, Adão aparece, o nome dele é citado. Mas é citado de uma maneira que nos dá uma tristeza, porque ele aparece em silêncio. Eva aceita a proposta que o diabo faz a ela é convencida pela proposta. Ela pega o fruto que Deus havia dito, não comam desse fruto, porque o dia que comer vocês vão morrer. Esse é o mandamento de Deus, não comam, vocês vão morrer. Eva acredita que não vai acontecer isso por tentação do diabo, pega o fruto, come e dá ao seu marido. E aí o verso 6 simplesmente acaba dizendo, e ele também comeu. Ela pega o fruto, come, dá ao marido, e ele também comeu. Não tem fala nenhuma, não tem protesto nenhum. Adão permanece em silêncio, e esse silêncio dele nos impressiona. Adão não pergunta nada, da onde que está vindo esse fruto. Adão não lembra da palavra de Deus dizendo, Eva, mas Deus disse que não era para nós comer deste fruto. Adão não faz isso. Adão também não chama a sua esposa ao arrependimento. Gabriel, depois de perceber que ela havia pecado, dizendo, minha querida, você pecou, mas vamos nos humilhar aos pés de Jesus e pedir misericórdia. Pode ser que Deus tenha compaixão de nós. Adão não faz isso. Adão simplesmente come, ele participa daquela desobediência sem protesto e sem resistência nenhuma. Ele simplesmente se entrega a isso. E aí tem um pastor e teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, que é um pastor da Alemanha, teólogo e pastor que enfrentou o nazismo na época do Hitler. E ele foi alguém que ativamente se opôs ao sistema de Hitler. E esse pastor, fazendo a análise desse texto de Gênesis, ele vai dizer o seguinte, que somente pela queda de Adão é que Eva cai completamente. Somente pela queda de Adão é que Eva cai completamente. Porque os efeitos do pecado, Mateus, começam a surgir depois que Adão também come do fruto. Antes, Eva come, peca e nada acontece. É quando Adão também come, Rejane, que Eva cai, que o pecado entra, que os efeitos do pecado começam a ser sentidos. Então, irmãos, se Adão tivesse tomado uma postura de chamar a sua esposa ao arrependimento e aos pés do Senhor, provavelmente, Lucas, a história teria sido outra. O principal responsável pela entrada do pecado no mundo, Ramon, foi o homem. Foi o homem. E essa afirmação, irmãos, ela faz sentido quando nós vemos que quando Deus aparece na história para confrontar
o pecado, quem é que Deus chama primeiro para a conversa? Versículo 11, capítulo 3, versículo 11, é Adão. Foi Eva que pecou primeiro? Foi. Mas quem é que Deus chama para confrontar primeiro? Adão. Adão, onde é que tu estás? Somado a isso, o apóstolo Paulo vai dizer para nós lá em Romanos capítulo 5 e versículo 12 que o pecado entrou no mundo por um só homem, a saber, Adão. É por Adão que o pecado entra no mundo. Então, irmãos, o homem é o principal responsável pela queda da humanidade no pecado. E por que ele é o principal responsável? Porque foi a ele que Deus deu o mandamento, foi para ele que Deus falou cara a cara, olho no olho, dizendo: Adão, você pode comer de todos os frutos desse jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, vocês morrerão. É para Adão que Deus dá o mandamento, é para Adão que Deus deu a palavra, foi com Adão que Deus falou, foi a ele que ele deu a responsabilidade de ser o guardião da palavra de Deus. É Adão que sabia das consequências do pecado, porém Adão, ele escolhe mesmo assim sucumbir, aceitar aquela proposta em silêncio. Ele não protesta, ele não se manifesta. Irmãos, quando Adão não levantou a voz para proteger a palavra de Deus, o diabo fez um grande estrago. Adão se calou, Adão não levantou a voz para proteger a palavra de Deus, então a porta ficou aberta para o diabo entrar e fazer um grande estrago. Da mesma forma, irmãos, a mesma coisa acontece com aquele homem que não cuida da vida espiritual do seu lar. Um homem que não cuida da vida espiritual do seu lar está deixando a porta aberta para o diabo entrar, deitar e rolar lá dentro da sua casa e fazer o que ele quiser. Porque você é o responsável pela saúde espiritual da tua família. Quando o homem não ora com a família, quando o homem não incentiva dentro de casa o estudo da palavra de Deus, o meditar na palavra de Deus, quando o homem trata a fé e as coisas de Deus como algo secundário, ele está pondo a família inteira em risco. Quando as coisas de Deus não são prioridade para o homem dentro de casa, a família toda está correndo grande risco. Mas, irmãos, o problema do silêncio não se resume às coisas espirituais. Elas também se estendem para outras áreas da nossa vida. E alguns relacionamentos caminham para a crise, para o término, para o divórcio, porque ninguém teve a coragem de falar alguma coisa quando tinha problema e ainda dava tempo de resolver. O homem ficou em silêncio, a mulher ficou em silêncio, ninguém falou nada. Quando as coisas estavam começando a desmoronar, ninguém falou nada. E aí depois, há situações que são irreversíveis, não tem mais o que fazer. Às vezes, irmãos, é um hábito que lá dentro da sua casa está se tornando destrutivo e você não fala nada. É um comportamento que está se tornando repetitivo e você não protesta. São ações que estão acontecendo e ninguém fala nada. É erro atrás de erro e ninguém se manifesta, ninguém confronta nada. Esse silêncio vai ter um custo muito caro ali na frente. Mas, irmãos, eu quero concluir a minha pregação dizendo o seguinte: diante de tudo que eu falei aqui para os irmãos, fica claro para nós que a ausência de Adão abriu a porta para a tentação, que ainda não é pecado. Mas por ele estar ausente, Eva ficou vulnerável para ser tentada. A ausência de Adão abriu a porta para a tentação. E o silêncio de Adão abriu a porta para o pecado. A ausência abriu a porta para a tentação. E o silêncio abriu a porta para o pecado. É aí o pecado consumado, concluído, e com ele todo o desastre que
nós experimentamos até os nossos dias a realidade do pecado na humanidade. Mas, irmãos, apesar de o pecado ter entrado no mundo por meio de um homem, o pecado entrou no mundo por meio de um homem que foi ausente e omisso na fala quando deveria ter falado, e por causa disso o pecado faz parte da humanidade. A nossa salvação também começa por um homem, Suelen. A nossa salvação começa por um homem que decidiu enfrentar o diabo. Se o pecado entra no mundo por um homem que se ausenta e fica em silêncio, a salvação também vai entrar por um homem. E não é um homem qualquer, é o Deus que se faz homem. Ele podia vir apenas como Deus, mas ele decide se fazer homem também. Isso não é à toa. Se o pecado entra por Adão, nós temos um segundo Adão, Jesus Cristo, o Deus que se faz homem. E se faz homem para enfrentar o diabo. Jesus não se ausenta diante do mal. 1 João capítulo 13, 18 vai dizer que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus se apresenta. Jesus não foge, Jesus não fica ausente, ele vê o estrago que o diabo faz na humanidade e ele não se ausenta, ele se manifesta, ele se apresenta, ele se entrega para desfazer com as obras do diabo. Quando Jesus é tentado, os primeiros capítulos dos evangelhos ali, Jesus, antes de começar a pregar, ele passa pelo batismo e a Bíblia diz que o Espírito leva ele para o deserto para ser tentado. Assim como Adão e Eva são tentados lá no Jardim do Éden, agora Jesus é levado para o deserto para ser tentado. Uma repetição do que aconteceu lá com Adão e Eva. Agora Jesus, homem, o Deus homem, também é levado ao deserto para ser tentado. E o diabo vem sempre com as suas artimanhas, com os seus discursos, com as suas falas, com os seus falares doces, convincentes. Mas com Jesus, ele errou o pulo. Quando Jesus foi tentado, ele respondeu ao diabo, a antiga serpente, com a palavra de Deus. Jesus tinha a palavra de Deus na boca e não deixou a boca fechada. Não ficou em silêncio. Quando o diabo apresentava uma fala, Jesus na sequência já abria a boca com uma palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Jesus não fica em silêncio diante da tentação do diabo. E ele enfrenta o diabo. E na cruz do Calvário, ele esmaga a cabeça da serpente de maneira definitiva. Aleluia! O estrago que o ser humano causou lá no Jardim do Éden, agora Jesus começa a consertar na cruz do Calvário. Aquela serpente que se mostrou inteligente, a mais esperta entre os animais lá no Jardim do Éden, agora tem essa inteligência esmagada quando a sua cabeça é pisada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia! É por isso, irmãos, homens do MAC, que o Evangelho nos chama para ser homens que não repetem o padrão de Adão. O nosso padrão, irmão Ayrton, não é Adão. O nosso padrão de homem é Jesus Cristo. Ele é o padrão de homem. Ele é o padrão de homem. Em Jesus, somos chamados para ser homens que guardam a palavra de Deus. Homens que têm a palavra de Deus e não se calam, mas falam da palavra de Deus dentro de casa, meditam na lei de Deus de dia e de noite dentro da sua casa, que reúne a sua família e fala da palavra de Deus com a sua simplicidade. Não precisa ser teólogo, não precisa ser especialista em interpretação bíblica. Ele lê a palavra de Deus e fala da palavra com a sua família. Em Jesus somos chamados para ser homens que assumem a responsabilidade que Deus lhes deu diante da família.
Homens que não se ausentam, que não querem ficar longe de casa, que não têm mais prazer longe de casa do que estar com a família, com a esposa, com os filhos, e que assume as responsabilidades que envolve isso. Em Jesus, nós somos chamados a ser homens que enfrentam aquilo que ameaça a nossa família. Homens que não se acovardam diante dos ataques do diabo. Homens que não ficam omissos diante dos discursos pecaminosos e malignos que querem infectar as nossas famílias. Homens que não ficam alheios ao que está acontecendo com o seu filho lá na escola, que chega do trabalho e quer ouvir o que a criança aprendeu em casa, para saber se o que ele aprendeu está de acordo com a palavra de Deus, ou tem que desconstruir isso da cabeça da criança agora. Homens que não são moldados segundo o discurso e o padrão mundano, mas homens que são moldados pela palavra de Deus. Homens, o homem corajoso, o homem macho, o homem de verdade, não é aquele que aumenta a voz para a mulher, não é aquele que ameaça a mulher e bate em mulher. Este homem, ele é digno da sola, da botina de um policial dando um pontapé na cara dele. É isso que este homem merece. O homem de verdade, o homem bíblico, o homem que é formado no padrão de Cristo e não de Adão, é este homem que ama a palavra de Deus e proclama ela dentro de casa. É o homem que assume as suas responsabilidades no seu lar. É o homem que guarda a sua família das ameaças do diabo e do maligno que tentam infiltrar-se dentro do lar. Este é o homem de verdade, este é o homem de Deus, este é o homem que está sendo moldado conforme a forma de Jesus Cristo. É o homem que renunciou à forma de Adão. Eu não quero mais ser como Adão, eu quero ser como Jesus Cristo. Eu corro para Jesus. É nele, eu quero ser moldado por ele. Eu quero entrar na fornalha de Cristo, ser derretido, este orgulho, essa soberba humana, masculina, e depois que eu virar esse líquido derretido no fogo do Espírito, eu quero ser derramado na forma do Espírito, na forma de Jesus, melhor, para que o resultado deste processo me torne um homem parecido com Jesus Cristo. Esse é o padrão de homem que a Bíblia nos chama a ter. Amém? Vamos nos pôr de pé, irmãos? Que o Senhor nos ajude. Às vezes, irmãos, eu fico a pensar o quanto o diabo atua para estragar as famílias. Ao mesmo tempo, irmãos, redobre a atenção no que eu vou dizer aqui. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Nós caímos numa outra conversa do diabo, que é o quê? Do discurso político. É que se eu for de direita, aí eu vou ser defensor da família. Irmão, o crente não precisa ter discurso político, não precisa se identificar como conservador ou de direita. O que o crente precisa é olhar para as Escrituras e saber que a palavra de Deus já nos dá o molde. Nós não nos encaixamos num molde político, nós nos encaixamos num molde da palavra de Deus, e a palavra de Deus já nos dá o padrão do que é um homem segundo o coração de Deus, o que é uma família saudável, como se protege um casamento, como se cria os filhos, o que deve estar na mente das pessoas. A palavra de Deus já nos diz. Nós não precisamos de identificação política, de bandeira política, de discurso político, de defesa de político, para ser uma família segundo a vontade de Deus. Nós só precisamos da palavra de Deus, de uma vida comprometida na nossa comunidade de fé, em que a nossa família faz parte dessa comunidade, em que essa comunidade não se resume no domingo à noite, começa aqui e se estende para dentro da nossa casa, onde o nosso lar
é um culto também ao Senhor. Essa família é uma família que está segundo o padrão de Deus. É uma família que está segura em Jesus Cristo. E eu e você não podemos, irmãos, ceder em relação a isso, porque o diabo não cessa. Não tem instituição mais atacada do que o casamento. Eu não sei se os irmãos acompanham, os irmãos veem as notícias, mas ano após ano, é alarmante o número de divórcios. Cada vez cresce mais. O divórcio, cada vez mais. Cresce tanto que hoje é muito fácil também. Tu vai ali no cartório e se divorcia no mesmo dia. E isso nós, como igreja, não podemos normalizar. Não podemos, porque temos um chamado do Senhor de preservar, de lutar pela nossa família. Mas os caminhos são diferentes dos caminhos do discurso mundano. Nós temos um caminho para a preservação da família e do casamento. E um pouco do que eu falei hoje à noite é um exemplo para nós desse caminho. Amém? Vamos a uma canção, Mateus, Anne. O pastor Remy vai orar por nós.